Além de ser o mais novo rei da coroa britânica, o rei Charles III é um homem poderoso que já construiu uma grande fortuna ao longo de sua vida. Mas você já parou para pensar em como vive este monarca? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Charles III. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Nascido em 1948, em Londres, no Reino Unido, Charles Philip Arthur George, mais conhecido como simplesmente Charles III, é o mais novo monarca inglês. Vindo de um berço real, sendo o primeiro filho da então princesa Elizabeth, duquesa de Edimburgo, e Philip, duque de Edimburgo, desde seu nascimento, Charles sabia que um dia poderia ocupar o cargo de rei. Recebendo educação domiciliar e depois frequentando presencialmente boas escolas, o pequeno Charles se preparou para assumir o trono, mas ele não esperava que isso só viria a acontecer aos seus 73 anos de idade. Depois de obter um diploma de bacharel em artes pela Universidade de Cambridge, ele serviu na Força Aérea Real e na Marinha Real Britânica. Como príncipe de Gales, Charles assumiu funções oficiais em nome de sua mãe Elizabeth II. Ele fundou, por exemplo, a instituição de caridade para jovens Prince Trust, além também de ser autor e coautor de vários livros. Em 2008, o até então príncipe foi descrito como o membro mais trabalhador da família real, realizando mais de 500 compromissos reais naquele ano. Depois de tanto preparo, Charles ascendeu ao trono britânico em 8 de setembro de 2022, após a triste morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II. O novo rei agora terá grandes responsabilidades, mas também receberá todo o prestígio e poder que esse cargo lhe confere. Propriedades rurais. O rei Charles e sua esposa sabem bem investir em propriedades rurais para relaxar em dias de descanso. No país de Gales, por exemplo, o casal possui a Welwyn Wermont, uma casa sustentável, bastante aconchegante e rústica. Trata-se de uma fazenda totalmente orgânica de 780 mil metros quadrados, livre de televisão, sendo um local ideal para relaxar e ter contato com a natureza. E para desfrutar dessa incrível propriedade rural, o rei Charles pagou 7,2 milhões de reais em 2007. Outro imóvel rural do rei é o denominado Highgrove House, localizada a sudeste de Tetbury, em Gloucestershire, na Inglaterra. A propriedade de 1,4 milhão de metros quadrados tem uma casa com arquitetura georgiana, construída no século XVIII, que passou por reformas para implementar características neoclássicas. A casa foi adquirida em 1980 e foi onde Charles e a falecida princesa Diana passaram bons momentos com os filhos. Com uma área externa extremamente encantadora, pessoas do mundo inteiro poderiam visitar e passear pelos encantadores jardins da propriedade. Por toda parte é possível observar o capricho na preservação da casa, mantendo as gramas bem cortadas e os jardins muito floridos. O rei Charles pode desfrutar de bons momentos em seu lar interiorano, cuidando de sua criação de animais, de sua farta horta e pomar, com direito à colheita de maçãs verdes. Foi nessa propriedade que inclusive o rei fez uma festa do chá, recebeu convidados especiais ao som de música ao vivo com direito a muita dança animada. Quando adquiriu esta casa em 1980, o até então príncipe de Gales pagou 865 mil libras, o que convertendo para valores atuais representa cerca de 23,4 milhões de reais. Lar oficial. Antes da morte da rainha Elizabeth, a residência oficial do rei Charles III e da rainha Consort Camilla era a Clarence House, localizada em Londres, bem próxima ao Palácio de Buckingham. Construída na década de 1820, a casa possui 5 quartos, uma sala de estar com lateral central, uma sala matinal repleta de fotografias pessoais, obra de artes e antiguidades, e salas principais adicionais que foram usadas para recepções e outros entretenimentos oficiais ao longo dos anos. O local passou por renovações para atender o gosto pessoal do rei Charles e recebeu a sua coleção de arte pessoal. Os móveis são nobres e de madeira maciça, além de ter tapeçarias e luminárias clássicas de extremo requinte.
A cor vermelha remete à nobreza e está presente em vários detalhes da decoração, como em cortinas, sofás e papéis de parede. Apesar de não se saber o preço exato da Clarence House, apenas as reformas realizadas no imóvel custaram 27 milhões de reais. Com a morte da rainha, conforme a tradição, o mais novo rei Charles irá se mudar para o Palácio de Buckingham, pois é a casa oficial dos monarcas britânicos desde 1837. O Palácio de Buckingham é considerado um dos maiores símbolos britânicos e um grande ponto turístico da capital Londres. A área ocupada pelo palácio contém 77 mil metros quadrados, impressionantes 775 cômodos, e a decoração é bastante semelhante ao castelo de Windsor. Esse incrível castelo também é frequentemente um ponto para celebrações e comemorações nacionais significativas, onde Elizabeth costumava receber figuras importantes. E o valor estimado da casa do novo rei é de impressionantes 26 bilhões de reais. Outras propriedades. Charles também herdará inúmeros outros imóveis que pertencem ao portfólio imobiliário da coroa britânica. Esse portfólio imobiliário de valor bilionário é denominado de The Crown Estate, o qual fica sob o comando do rei apenas enquanto ele ocupa o trono do reinado. Logo, Charles não pode vender ou obter lucro com as propriedades, mas nada impede que ele aproveite das moradias dessas propriedades. Exemplo disso é o Castelo de Windsor, residência real localizada em Berkshire, Inglaterra, Reino Unido. Trata-se do maior e mais antigo castelo ocupado do mundo, que foi construído no século XI e desde então foi o lar de 39 monarcas. Esse é o local onde a rainha costumava passar a maior parte dos seus fins de semana privados. Qualquer pessoa pode entrar no palácio e conhecer as emblemáticas salas onde aconteceram grandes decisões históricas. A decoração é extremamente luxuosa, com a forte presença da cor vermelha que remete à realeza, tetos pintados à mão com gesso ornamental, além de vários móveis banhados a ouro. No total, o fundo imobiliário The Crown Estate, que está agora sob domínio do novo monarca, conta com várias propriedades na região central de Londres, na zona rural, além de 55% da costa marítima do Reino Unido. E algumas fontes estimam que esses imóveis juntos valem 84,5 bilhões de reais. Automóveis. Charles III desfruta de uma vida bastante confortável muito antes de se tornar rei. Exemplo disso é a frota de veículos da coroa que sempre esteve à sua disposição, além dele ter seus próprios carros. Como um amante de Aston Martin, o rei possui vários automóveis da marca britânica. Exemplo disso é o seu Virage Volante, de 1994, um dos seus queridinhos e que custa por volta de 484 mil reais. O monarca também possui um Aston Martin V8 Vantage Volante de 1989. O carro foi um presente de um príncipe árabe e, por ser raro e colecionável, atualmente ele pode valer algo em torno de 1.800.000 reais. Em comemoração do seu aniversário de 21 anos, Charles ganhou da sua mãe um Aston Martin DB6 Volage Series 2 de 1969. O veículo recebeu mudanças em 2008 e é conservado até hoje, o que justifica o seu valor de aproximadamente 2 milhões de reais. Quando se trata dos veículos oficiais da coroa, o rei poderá usufruir de muitos confortáveis carros. O que era mais emblemático, luxuoso e queridinho da rainha Elizabeth, trata-se de um Bentley State Limousine de 2002 feito sob medida para ela. E segundo algumas fontes, por ter várias comodidades exclusivas, esse carrão real é avaliado em 60 milhões de reais e servirá para o novo monarca comparecer aos eventos importantes. Definitivamente, Charles III tem uma belíssima garagem. Aeronaves. Imagina liderar a grande potência que é o Reino Unido e ainda ser o comandante supremo das Forças Armadas da coroa. Esse é o atual poder do rei Charles, que além de saber pilotar aeronaves, tem acesso e poder sobre o transporte aéreo do país. Um dos aviões que será mais usado pelo rei para cumprir sua agenda é o Royal Air Force Voyager, a aeronave que também transporta combustível e é capaz de abastecer direto no ar, e é por isso que ele possui impressionantes 58 metros de comprimento. Apelidado de Vespina, o avião pode transportar mais de 150 passageiros e uma recente reforma na pintura e manutenção custou cerca de 900 mil libras esterlinas, o equivalente a 5,4 milhões de reais. Isso sem contar a reforma realizada na aeronave em 2016, que custou 10 milhões de libras, 60 milhões de reais. Ter acesso a um avião como esse é literalmente para quem vive como um rei. Coleção de arte.
Uma curiosidade sobre Charles III é que ele é apaixonado por obras de arte. Na verdade, ele é um artista talentoso que já pintou sozinho dezenas de aquarelas. Embora modestamente ele se refira a si como um amador, ele faturou cerca de 12 milhões de reais com as vendas das cópias de suas inúmeras aquarelas de 1997 a 2016, que retratam belas paisagens e castelos. Mas além de suas pinturas, agora o novo rei terá sob seus cuidados a gigante e valiosa coleção de arte da coroa, uma das mais importantes do mundo e uma das últimas coleções europeias a permanecer intacta. Espalhadas por vários castelos e palácios do Reino Unido, as 270 mil obras de arte podem ser apreciadas pelo público. Existem lá mais de 600 desenhos de Leonardo da Vinci e pelo menos 20 desenhos de Michelangelo, e algumas fontes afirmam que a coleção de arte da família real é avaliada em impressionantes 10 bilhões de libras, o que convertendo dá 60 bilhões de reais. Vida pessoal. Escândalos sobre detalhes familiares e amorosos da família real sempre estiveram sob holofotes da mídia, principalmente quando se trata do rei Charles. Durante sua juventude, ele se relacionou com muitas mulheres, entre elas Lady Jane Wellesley, filha do 8º Duque de Wellington, Davina Sheffield, que foi considerada a verdadeira alma gêmea de Charles. Lady Sarah Spencer, irmã de sua futura esposa Diana, sua prima de segundo grau, Amanda Natbull, para quem ele chegou a propor casamento, mas teve o pedido negado, e Camilla Shunt, que posteriormente se tornou sua segunda esposa. Charles conheceu Lady Diana Spencer em 1977, mas ela só foi vista por outros olhos na década de 1980, pois ela parecia ser uma noiva ideal segundo critérios da coroa. Apesar de rumores de que Charles não estava tão apaixonado, eles se casaram em 1981 e tiveram 2 filhos, Príncipe Williams e Príncipe Harry. 5 anos depois, devido às incompatibilidades do casal, cada um deles tomou caminhos amorosos distintos. O príncipe retomou seu antigo caso com Camilla Parker e a princesa Diana se apaixonou por um funcionário da coroa. Apesar de já separados há muito tempo, a separação legal apenas foi admitida em 1992 e o divórcio foi oficializado em 1996. Um ano depois, Diana faleceu em um trágico acidente de carro, notícia que chocou o mundo inteiro. Charles e Camilla Parker se casaram em 2005 e estão juntos até os dias de hoje. Fortuna. Sendo o atual rei britânico, não há dúvidas de que Charles III é dono de uma enorme fortuna. Antes do falecimento da rainha, a maior parte do patrimônio de Charles vinha através do seu enorme salário como príncipe de Gales. Isso porque esse cargo lhe dá o direito de receber toda a renda de uma região que é conhecida como Ducado de Cornualha. Para se ter uma ideia de valores, nos últimos anos, o Ducado forneceu uma renda anual de 125 milhões de reais para ser usado como gastos pessoais de sua família, entre outras coisas. Atualmente, ao assumir seu papel como rei do Reino Unido, Charles também receberá um salário denominado de concessão soberana. Esse dinheiro é pago uma única vez no ano e é equivalente a 25% da receita do portfólio imobiliário bilionário pertencente à coroa, denominado de The Crown Estate, enquanto os outros 75% vão para o Banco Britânico. Para se ter uma noção do tamanho desse rendimento, a última doação soberana recebida pela realeza foi de cerca de impressionantes 625 milhões de reais, valor que a família usa exclusivamente para despesas oficiais. Mas ao contrário do que muitos pensam, manter a família real e todas as mordomias da coroa não geram apenas gastos para o Reino Unido. Na verdade, ela movimenta muito dinheiro, principalmente com o turismo. Antes da pandemia, por exemplo, a coroa contribuiu com cerca de 14 bilhões de reais para os cofres públicos. Ou seja, a família real, ao invés de dar prejuízos, na realidade traz muito lucro para o Reino Unido. Mas além de herdar o trono de monarca, Charles III também herdou parte do gigante patrimônio pessoal de sua mãe, a rainha Elizabeth, que é estimado por algumas fontes em 2,6 bilhões de reais. Levando em consideração todas as fontes de renda e a fortuna herdada, não há dúvidas de que o rei Charles III tem dinheiro de sobra para levar uma vida muito próspera. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.